Fala galera, bom dia a todos, eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 19 de novembro de 2019, terça-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 3 horas e 54 minutos, ou 6 para as 4. Muito bem, este é o quadro Você Pergunta e Eu Respondo. Bom, esta é a parte 6, tá? Bom, na parte 5, teve uma inscrita, o nome que ela se apresenta é Meluzinha FGDX. Ela fez uma pergunta, bom, demorou, mas eu estou respondendo. Bom, eu sou assim, às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. E claro, não é toda sugestão, não é toda pergunta que eu consigo responder, mas estamos aqui. Muito bem, a pergunta dela foi a seguinte. Eu tinha até perguntado se eu podia mostrar aqui a foto dela, tudo mais, do jeito que está aqui. Ela falou que sem problema, então não tem problema. Aí tá aqui, ó. Meluzinha FGDX, aqui, ó. Fábio, atualmente estou me libertando da religião, mas gostaria de saber sua opinião sobre possessões demoníacas e manifestações do mal. Bom, eu falei aqui que eu ia responder em vídeo, tudo mais. O que acontece? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre sobre possessões demoníacas e possessões do mal. Vamos lá. Bom, poderia dar uma explicação científica, mas eu vou explicar o que ela perguntou, minha opinião. Bom, muita parte que eu gosto de opinar, não gosto de dar muito minha opinião, gosto de falar sobre aquilo que é comprovado, baseado em estudo, mas eu concordo com o que os estudiosos sérios falam a respeito do assunto, tá? E eu vou falar então a minha opinião baseada também naquilo que eu vi também de safadeza no meio cristão. Mas vamos lá. Não há comprovações, primeiro, da existência de uma consciência do mal, de uma consciência fora do ser humano agindo sobre ele. Por exemplo, uma consciência de si, um espírito chamado diabo, satanás, cramulhão, capeta, seja lá o que for. Não existe provas desse ser, tá? que ele exista e que este ser se aposta do homem. Não. O que acontece é o seguinte, por exemplo, em algumas religiões, eles se drogavam para poder ter as supostas manifestações de espíritos e que o cristianismo chama de demônios, certo? Na religião cristã existe também. Eles não usam a droga, no caso, não é um baseado, não é um chazinho, não. O que é? A droga é o que? É aquele ritmo repetitivo, no caso de um meio pentecostal, e aí o que acontece? Fica aquelas músicas batendo e fica o pastor induzindo, manifesta agora, e a pessoa acaba o quê? Se deixando levar por aquela droga, tá? Emocional, psicológica, certo? Agora, essa questão de manifestação do mal, de possessão demoníaca, as pessoas acreditam que exista um ser que fica falando na cabeça da pessoa, ou que a pessoa se entrega e esse ser vem, certo? E também que esse ser não atua diretamente, mas que ele fica soprando, vamos dizer assim, dando sugestões, e aí a pessoa ela começa a ter hábitos que ela não tinha. Bom, na verdade isso não é demônio, isso é desculpa que a pessoa tem para não assumir seus erros. Às vezes a pessoa ela começa a se envolver com vícios e ela culpa uma possessão demoníaca, culpa o diabo, porque o diabo é uma das melhores invenções que a religião criou. Por que ela criou essa invenção, essa ilusão? Porque assim o homem ele se exime da sua culpa. Basta dizer que é o diabo. A pessoa não tem capacidade para dizer que ela está entrando no vício, que está indo por um caminho que ela não está conseguindo controlar o seu psicológico, suas decisões, então ela coloca a culpa no diabo. Simples assim. Outra coisa, o que são essas possessões entre aspas, demoníacas? Muitas nem sempre são falta de caráter, aí a pessoa usa a desculpa do diabo. Mas outra questão também
que as pessoas chamam de possessão demoníaca, que é? É simplesmente uma pessoa com o psicológico fraco. Ela tem uma propensão à submissão, sabe? Ela tem tendência à submissão. Seria a palavra era essa. Ela tem tendência à submissão. Então o que acontece? Ela é fraca psicologicamente. Então basta você dizer que o diabo está agindo ali e aquela indução do pastor falando, e a pessoa com problemas, com transtornos, e ela é fraca, ela acaba se deixando levar. Eu já vi isso acontecendo direto nas igrejas. E pessoas que já estavam comprovadas que tinham certos problemas mentais, e quando chegavam à igreja, tinha a tal de possessão. Mas peraí, aí o diabo, supostamente o tal demônio saía, sabe, o tal demônio que não era demônio coisa nenhuma, e a pessoa precisava tomar seus medicamentos, tomar seus remédios controlados, senão ela tinha alguns problemas. Aí as pessoas diziam que era o diabo que estava usando a pessoa. Ora, e a pessoa, lógico, com aquela influência da igreja falando que o diabo está agindo, a pessoa começa a falar, vão matá-lo. E é coisa nenhuma, não é nada de diabo. Simplesmente a pessoa que tem problemas mentais também, tá? E tem aquelas também que são facilmente sugestionáveis. Esse tipo de possessão acontece direto, possessão entre aspas, né, gente? Porque não existe capetinha, tá? Não existe demônios, assim como não existem anjos, deuses, fadas, Jesus, espírito pombo, filho... não existe. Então esqueçam isso. Mas olha só, tem mais coisas. O que é também essa tal manifestação demoníaca e essa possessão demoníaca e manifestação do mal? Já falei que desculpa, cinismo, falta de caráter das pessoas para não assumir seus erros, e aí a pessoa joga a culpa no diabo. Tem a sugestão psicológica, tem o transtorno mental, que isso acontece muito, e também tem aquela questão do golpe. Sim, do golpe. Eu estava vendo agora esses dias um rapaz que ele fingiu ser surdo. Fingiu ser surdo. E ele falou que, não lembro agora qual pastor, pagou acho que 100, 200 reais, uma coisa assim, para que ele fingisse um testemunho. E também existem pessoas que fingem estarem possuídas. Às vezes não é transtorno mental, simplesmente truque do pastor com aquela pessoa. Para quê? Para enganar trouxas, só isso, tá? Isso acontece muito. Por exemplo, tem aquele babaca do Agenor Truque, tá? Todo mundo conhece ele como Agenor Duque, mas é Agenor Truque. Chega o diabo, o tal diabo, entre aspas, na pessoa lá que dizia que estava com o demônio, né? Aí no vídeo está assim, o diabo desafia, o demônio desafia, o apóstolo, e aí como é que é vencido. O que acontece? O cara levanta uma faca, corre pro lado dele, gritando, aí o tal apóstolo grita, ele vai gritando, vai caindo, ele cai e larga a faca. Gente, tá na cara que aquilo ali é um teatro mal feito. Depois, no final do culto, ele dá um por fora para essa pessoa. E isso acontece direto nas igrejas. Dependendo da denominação, o valor vai ser maior para aquele que quando ele vai pagar para alguém. Agora, tem denominações que são tão pequenas, tão pobres, que isso existe sim, que não tem dinheiro para contratar. E o que acontece? E você vê o nível de pessoas. Eu não estou querendo dizer que eu sou melhor, que elas são piores do que não é isso, ou que eu seja pior, não é isso. Mas estou falando, o nível de instrução é tão fraco. As pessoas não tiveram uma instrução, não tiveram acesso aos estudos, e outras são tão fracas psicologicamente que basta o pastor dar comandos que o tal demônio vai aparecer. Então, o que eu penso sobre possessão demoníaca? É exatamente isso: ilusão ou golpe, tá? Golpe, ilusão, lógico, da pessoa que é sugestionável, e também problemas mentais, tá? Não há nenhuma prova de que exista entidades, espíritos malignos nem espíritos bons, tá? Isso tudo é invenção da religião. Então está aí essa foi a pergunta tô vendo o nome dela aqui, da Meluzinha. Meluzinha é o nome que ela colocou como usuária no
no YouTube, perfil dela no YouTube. Não sei qual que é o nome dela de verdade, mas agradeço a pergunta. E lembrando que sugestões, fiquem à vontade, tá bom? Nesse quadro aqui eu abordo vários assuntos desde que eu saiba. Ela pediu minha opinião sobre isso aí é uma coisa fácil, certo? Agora, tem o quadro Desmascarando Mentiras, estou preparando algo aí. Não esqueci não, tá certo, gente? Então, quero deixar o meu abraço aqui a todos. Muito obrigado pela pergunta, Meluzinha. Um abraço a ti também e a todos os meus amigos, todos os meus apoiadores. Então, um grande abraço a todos vocês. Até a próxima e estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso, tchau, tchau.